comecei a trabalhar em farmácia com 13 anos de idade e comecei através de um castigo. Eu era uma criança, fazia bastante bagunça e meu pai me colocou para trabalhar um período na farmácia. Quando eu tinha por volta de 6 anos, foi a primeira vez que eu me lembro de ter entrado numa farmácia. Foi para acompanhar meus pais, que minha mãe ia começar uma série de muitas injeções de Bezetacil depois de ter tido uma endocardite grave. Aquele ambiente da farmácia me chamou muita atenção e também o farmacêutico, porque ele era muito acolhedor, muito amigável e trazia conforto ali para minha mãe e para o meu pai, que estavam passando por uma situação de saúde difícil. E aí eu queria ser bioquímico, né? A ideia era assim, era ser cientista, né? Porque eu queria ser farmacêutico para descobrir a vacina para a gripe. Era uma maravilha, na época não existia. Eu acho que se eu tivesse seguido essa trilha, quem sabe eu não seria o cara, né? Então meu pai me deu os porcos, os leitãozinhos, e me deu o milho e falou: agora é você que vai fazer a ração. Então todos os dias eu pegava o milho, fazia o fubá, colocava a soja, o soy gold, e aí eu fui engordando os porquinhos. Os porcos, eles eram enormes, eles ficaram enormes, mais de 108 quilos cada um. Então esse capital que eu iniciei a minha farmácia. Eu tenho de medicamento, eu vou falar a verdade. O meu pai, se a gente não brecasse ele dava farmácia. Então a gente tinha que patrulhar ele. Mas assim mesmo não conseguia não. A hora que o negócio verdade, ele falava só pra gente: a farmácia é de quem? Porque aí você baixava a Cristo e ia embora, né? Não tinha. Mas você faz parte. Tanto é que faz 37 anos que ele morreu. E até hoje todo mundo fala: sou Eduardo da farmácia, né? Quer dizer que deixou uma lembrança muito boa. E a gente tinha uns cremes de pó de cabelo de 1 quilo, assim, então aquilo era muito barato, então não vou nem falar que a qualidade do creme era ruim, mas era para cabelo, né? Não era para usar em outro lugar. Ela falou assim: Alain, farmácia cheia, lotada. Alain do céu, pelo amor de Deus. E ela chegou lá em casa e queria, falei: é mesmo? E ela continuou gritando, falou: foi lá, passou um pedaço daquele creme que você vendeu pra mim e tal, e veio, nossa, tá ardendo até agora. Eu falei: pelo amor de Deus, você tem que usar um lubrificante íntimo, minha senhora. Aí fui vender um KY lá pra ela. Formei em 1987, eu vim para a Farmácia Central e fui organizar a farmácia. Pois a farmácia ela tinha muito movimento, tinha aquele crediário em que as fichas eram assim: sou Zé do Açougue, sou João, e não tinha o nome completo dos clientes, não tinha uma organização, era uma caderneta que a gente falava, né? E a dona Efigênia era cliente da loja, os filhos dela, os netos dela, e quando a dona Efigênia morreu, ela morreu em casa. E aí, o que o neto dela fez, a neta dela fez, e uma neta que gostava muito de mim falou assim: Dudu, a vovó morreu, mas ela não morreu, eu só acredito que ela morreu se você for lá. E aí, gente, naquela época eu não tinha problema com gente viva, né, mas com gente morta. Eu peguei o estetoscópio e coloquei, eu falei assim: se o SAMU já falou que ela morreu, eu que vou falar que ela tá viva, não vou não. Eu isolei a bactéria, passei os discos de antibiótico, 21 antibióticos, que os discos, cada disco tinha 7 antibióticos, 3 placas de Petri, coloquei lá. Dos 21 antibióticos que eu coloquei, só deu um sensível, o resto tudo era resistente. Na selva, na via, não existia esse antibiótico. Essa ambulância foi colocada na linha do trem, foi em Macapá, buscou o medicamento, foi aplicado esse medicamento nesse paciente. Dentro de umas 48 horas, o paciente
saiu do coma. Isso é uma coisa muito marcante na minha vida. Tinha uns médicos lá que eram peruanos e eles não conhecem a história, né? O modo de falar do ruralista, né? Então chegava a casa assim, por exemplo, doutor, eu estou com a zagaiada na cabeça e o bafumo dos peitos. Quer dizer, o peruano ficava doido, né? Então ele lá perguntava, o que é isso, doutor? Eu falei, bom, isso aí é uma pressão alta, né? E o que aconteceu? No meio da entrevista, a proprietária virou para mim e falou assim, nossa, eu estou precisando de uma sócia para minha empresa. Você toparia ser a minha sócia? Ou seja, eu fui para fazer uma entrevista de emprego. No final da entrevista eu virei para ela, só se for 50%. Se for 50%, eu topo pensar no caso. Pensa a minha audácia, entrando para fazer uma entrevista de emprego e saindo de lá com uma sociedade. Às vezes ela entrava com a dose de progesterona, tinha que abaixar ou tinha que subir, a gente ia fazendo conforme a necessidade da grávida. E aí, essa família, eu fui acompanhando essa família, e aí eles pararam de pedir. Aí um dia eu estava no supermercado, eu estava andando, fazendo minhas compras. Aí uma pessoa me mexe assim no meu ombro, eu falei assim, Alicia, nasceu o Arthur. Se fosse menina, ia chamar Alicia, mas nasceu o Arthur. Então eu queria que você soubesse que o Arthur veio ao mundo graças a você, que fez com todo o cuidado os ovos de progesterona para minha esposa, e a gente conseguiu segurar essa gravidez depois de inúmeros abortos. Então o Arthur veio à vida por sua causa. Até hoje me emociono, olha, estou toda arrepiada. Em 2023 fui convidada a atuar na superintendência do Ministério da Saúde aqui no estado de Minas Gerais, no governo federal. E o meu conhecimento, reforço, como farmacêutica, tem sido fundamental na minha atuação na gestão do SUS. Esse farmacêutico, ele é muito gente boa, mas ele é muito lerdo. Eu ouvi aquilo e fiquei quietinho. Aí eu vou atendendo um, atendendo outro e tal, com uma colega do lado, atendendo, aí chegou a vez dela. Ela chegou, aí eu peguei a receita dela e perguntei, como vai, dona Maria? Tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, como é que a senhora está tomando esse medicamento aqui, o Captopril? Aí ela respondeu, de manhã e de noite. Eu falei, dona Maria, a senhora não está tomando certo. Essa orientação está aqui na receita, 1 de 8 horas, né? 8 da manhã, 8 da noite, não. 8 horas é 3 vezes ao dia. Então a gente, enquanto farmacêutico, tem que ter essa responsabilidade de estar orientando vocês. É por isso que a gente demora um pouco, a gente é meio lerdinho por causa disso. Ela ficou olhando para mim assim, tipo perguntando, será que ele ouviu o que eu falei? E aquilo me encantava, porque eu via ele atendendo, na época ele manipulava os medicamentos, tinha a ervanaria dele com os medicamentos no vidro âmbar na prateleira, e eu via ele fazendo aquilo, a manipulação dos medicamentos para atender a população, aquilo me encantava. Inclusive o que sobrou de herança dessa farmácia foi essa balança que eu consegui trazer para mim, era ela que ele utilizava para pesar aqueles sais pequenininhos para montar o medicamento. Porque eu sou filha de farmacêutico, seu Zeca da farmácia. Eu cresci admirando meu pai, cuidando de pessoas em Francisco Sá, no norte de Minas. Que eu sempre volto naquele primeiro dia que eu estive lá na faculdade de farmácia com o professor Luiz Bernardes, em que ele me mostrou que você poderia, através do cuidado e tratamento de uma planta, você poder estar extraindo a sua essência, e a gente pode extrair a nossa essência sendo farmacêutico. Ser farmacêutico é pura emoção, né? Um farmacêutico aqui nessa terra é um anjo da guarda. Acho que a gente abraça
a gente sorri, a gente atende, a gente aconchega. Ser farmacêutico, para mim, na verdade, é um satisfazer da minha alma. É demonstrar para as pessoas que não é de qualquer jeito, entendeu? O farmacêutico faz isso. Não é de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, vai ter outro nome, mas não vai ser farmacêutico. Farmacêutico faz direito. Farmacêutico é uma dádiva, sabe? Foi um presente que eu ganhei. Presente de vida, presente de luta, presente de crença. O farmacêutico acolhe o paciente como uma pessoa única e faz dali a melhor qualidade de vida para esse paciente. Ser farmacêutico é amar as pessoas como uma missão mesmo, uma missão de Deus. Ser solidário e buscar alternativas para os momentos mais cruciais da vida de um pai, da vida de uma mãe, da vida de um filho. Para mim, ser farmacêutico é tudo, né? Tenho muito orgulho de ser farmacêutico. Eu amo ser farmacêutico. Ter compaixão pelas pessoas que estão doentes e ajudar no que for preciso. Essa é a minha missão. Se me perguntasse se eu faria tudo de novo, eu faria sim. Faria tudo de novo, com muito bom gosto, com muita boa vontade. É isso aí, acho que se eu continuar falando aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã.